Quando o Emanuel nasceu, eu era um adulto, mas um adulto jovem ainda, não é? E como quase todos os pais, penso eu, querem dar aos filhos aquilo que os filhos gostam, não é? O tipo de brinquedos que os filhos gostam. Mas como o dinheiro às vezes não chega para tudo, eu fazia os carrinhos para os meus filhos brincarem. O Emanuel era muito pequenino ainda e eu e a minha esposa quisemos sair, não sei se foi uma festa, de onde é que foi, e a gente tentou deixá-lo com um irmão meu que por acaso já faleceu. E então esse meu irmão ficou-se a ficar em casa dos meus pais, a ficar com ele, e o meu filho fartava-se a chorar. Chorava, mas chorava duro. E esse meu irmão dizia: Emanuel, o que é que queres que o tio dá? Eu só quero carinhos. E ele pensava que era carinhos, mas não era carinhos, era carrinhos. Desde muito cedo comecei a fazer desenhos de carrinhos e também aparecia na oficina onde o meu pai estava a fazer as miniaturas de barcos em madeira, que era o que o meu pai fazia naquela altura, e se calhar pegava nos bocainhos de madeira e começava ali também com as minhas construções, ia juntando uns bocados de madeira, umas rodinhas, e nascia ali um carrinho em madeira. Durante o meu percurso todo, o ensino secundário e por aí fora, todos os meus colegas me conheciam pela paixão que eu tinha pelos automóveis. Toda a gente sabia: o Emanuel é carros. E foi um gosto que foi sempre evoluindo até aos dias de hoje. É uma paixão que quem tem o gosto pelos automóveis, especialmente por automóveis clássicos, é uma coisa que já nasce connosco e acho que nunca morre. Ele nos cadernos da escola só desenhava carrinhos nos cantinhos dos cadernos todos. Quando ia comigo para o trabalho, depois do almoço, qualquer bocadinho de papel, qualquer coisa que ele encontrava com um lápis, ele desenhava carrinhos. Ele desenhou carrinhos para uma revista que havia cá em Portugal, que era Auto Hoje. Muitos carrinhos que ele desenhou para essa revista. Eu sempre conheci de volta dos carrinhos. Ele conhecia os carrinhos à distância, ele já sabia que carro era só pelos faróis. A paixão pelas miniaturas em madeira começou muito cedo, não é? Eu ia acompanhando o meu pai enquanto ele fazia as miniaturas de barcos e eu ia fazendo os meus carrinhos em madeira. Pronto, entretanto, eu fui seguindo o meu percurso académico, acabei por estudar design de produto. Foi um bocado por acaso, mas depois vim a descobrir mais tarde que era mesmo aquilo que eu gostava, porque eu inicialmente se calhar ponderei ir para a área da pintura, belas artes, porque sempre estive muito à vontade na parte do desenho. Mas entretanto o curso de design apareceu ali um bocado por acaso e eu investi nesse curso e acho que foi o curso certo para mim, porque eu gosto muito de projetar coisas, desenvolver, tudo o que tenha a ver com projetos e coisas em 3D, produtos em 3D é a minha praia. Um dia aparece-me uma senhora lá em casa, e essa senhora era diretora do Museu de Ilhavo, e a pedir-me para fazer uma coleção de barcos de diversas épocas
para o Museu de Ilha. E eu fiz o Moliceiro, o Mercantel, a Chata, a Chalandra, o Barco do Mar, muitos barcos. Elas davam-me rascunhos e manuscritos daquelas épocas, barcos que a gente no dia a dia não encontra. E eu fiz aquelas miniaturas que foram expostas no Museu de Ilha. E então o meu filho, que estava a acabar-se de formar, um dia veio eu com aquele trabalho todo e diz ele assim: você, com esse trabalhão todo que tem nessas coisas, a gente podia experimentar outra área. E eu fiquei assim a olhar para ele: apresenta lá o que tu quiseres. E ele então aparece-me com aquela coleção de carros, primeiros 5 carros que nós fizemos, aparece-me com aquilo, com o desenho, com as medidas, tudo, e diz ele assim: dentro destas medidas você veja o que é que consegue fazer, mas tem que ser com estas medidas. E eu então vim para casa e peguei naquilo, numa tábua, fiz uns moldes, desenhei na tábua, cortei, dei-lhe o acabamento que consegui fazer com limas e lixas e não sei o quê, e pintei à mão ainda, e apresentei-lhe e dizer assim: é isto, vamos melhorar e pôr isto em todo o mundo. E tem estado por aí fora. Este projeto dos carrinhos em madeira surgiu, se calhar, de um desenho que eu fiz à mão, não é? Fiz ali um desenho, na altura foi a partir de um Porsche 911, fiz ali o desenho da silhueta do Porsche e depois comecei a pensar em transpor aquele desenho para a madeira, como é que seria, a imaginar como é que seria em 3D, pronto, e fiz logo ali na minha cabeça alguns estudos, qual é que seria a dimensão, a espessura da madeira. Pronto, tenho a sorte que o meu pai na altura trabalhava em madeira, sempre trabalhou em madeira, que é artesão, e sempre fez peças em madeira, e facilmente eu cheguei ao pé dele e mostrei o desenho, expliquei mais ou menos qual é a ideia que tinha, e o meu pai pôs ali num bocado de madeira e se calhar passados uns minutos tínhamos ali já o carrinho recortado. Eu fiquei assim um bocado em suspense, mas como sabia da paixão dele, dos carrinhos, e ele me apresenta aquele desenho, eu digo assim: bem, isto de facto desenhado por ele, com estes traços, se nós conseguirmos dar um pouco de beleza a este trabalho, isto é capaz de ter mesmo pernas para andar. Depois foi um processo de desenvolvimento do protótipo em si, como é que iríamos fazer a parte da boleada e definir ali alguns detalhes até termos o protótipo na mão. Mas foi um projeto muito gratificante, embora tenha sido um pouco difícil até chegar ao protótipo final, mas foi muito gratificante porque foi possível ver ali na mão logo o objeto. Com o desenvolvimento do primeiro protótipo, nós percebemos que tínhamos ali um produto que poderia vir a ser interessante, não é? E então eu rapidamente desenvolvi mais 4. O segundo modelo foi baseado no Ford GT40, o terceiro no Lamborghini Miura, o quarto no Mercedes 300 SL e o quinto no Ferrari 250 GTO. Pronto, foram então os 5 modelos que eu escolhi para fazer, de alguma forma, a minha interpretação. Feito este trabalho de protótipos, até chegarmos ao produto final em cada um dos modelos, passei à fase de fotografia, construção de um site, loja online, definição de preços, características, todo esse trabalho, em português e em inglês, sempre. Passado pouco tempo, tivemos a primeira encomenda. Houve logo um cliente dos Estados Unidos que comprou a coleção dos 5 carrinhos. Aí eu percebi que havia ali algum potencial. Mas, entretanto, as coisas foram avançando e, não sei bem como, houve um site estrangeiro
penso que australiano, que fez a divulgação dos carrinhos lá no site deles. E então, nessa noite, o meu site foi abaixo, porque teve um pico de visualizações. O site não estava preparado para ter aquele número de visualizações e foi abaixo. No dia seguinte, quando acordei, fui para o computador e então tinha uma série de e-mails para responder, mas uma coisa assim. E eu passei ali umas horas só a responder a e-mails e percebi que havia muita gente interessada, que queriam os carrinhos, algumas lojas também. Pronto, e isso foi a deixa para desenvolver todo este projeto. Cada projeto é um projeto e como não está feito, depois de estar feito é tudo muito fácil, mas até o produto estar feito é preciso desenvolver a parte técnica, como vai ser produzido, de que forma, materiais, pronto. E todo esse conhecimento adquirido foi muito importante aqui para o desenvolvimento dos brinquedos, quer dos carrinhos, quer dos outros brinquedos que nós desenvolvemos, porque é isso mesmo, é o encontrar o processo certo, a dimensão, o material, afina um detalhe, afina outro detalhe e quando damos para ela temos o produto e parece que ele nasceu sempre assim, mas não. Tenho um Mini de 1970, que é um carro que eu adoro, não é? Sempre foi um gosto. Eu andava na universidade e andava sempre com aquele bichinho, tenho que arranjar um Mini. Por volta de 2001, por acaso surgiu, eu ia à bomba de gasolina, encontrei lá uma senhora que tinha o Mini, eu comecei a gabar o carro e ela disse, olha, eu vendo-lhe o carro. E então eu, passado meia hora, estava a meter o carro em casa. Já não fui para onde tinha que ir, que acho que era para Aveiro. Parei o meu carro e já vim com o carro dela para casa. Em meia hora o negócio estava feito e eu tinha o carro em casa. Foi uma coisa super rápida e assim, mesmo por acaso. Sempre foi uma paixão. Para mim é um objeto de design, não é um automóvel. Aquilo para mim é um objeto de design, tal como é a Vespa. Comprei-o em 2001, penso que foi entre 2000 e 2001, já não me lembro bem. E ele era cinzento e eu logo nessa altura quis fazer um restauro, porque ele tinha alguns problemas de chaparia, a pintura já estava um bocado queimada. Embora a mecânica estivesse, pronto, estava a andar bem, mas quis fazer ali um pequeno restauro. Mas como naquela altura eu ainda andava a estudar, ou estava a acabar o curso, foi um restauro assim um pouco mais em conta, porque não havia dinheiro ainda, não havia capital para investir. E então mudei-lhe de cor, na altura escolhi até uma cor de uma Vespa, aquilo era um amarelo, tem um nome, era um amarelo assim muito suave. E andei com o carro durante uns anos, há cerca de 5, 6 anos. Quis fazer um restauro como deve ser e aí já fiz a mudança de cor e coloquei alguns desenhos à mão, assim umas coisas muito rápidas e coloquei alguns detalhes, pronto, comprei algumas peças e o carro neste momento está como eu gosto. Nessa altura, quando fiz o primeiro restauro, houve ali um problema porque o motor, eu quis aproveitar o motor que estava lá, que era o motor 1000, só que aquilo é um motor pouco rotativo, aquilo quando chegava aos 80, a partir daí já ia sempre em esforço e tinha tendência a aquecer, principalmente nos dias mais quentes. E era uma situação que me desagradava um pouco porque eu por vezes queria fazer uma viagem maior, que eu gosto muito de andar com o carro, principalmente ao fim de semana, adoro conduzir o carro, não tem nada a ver a condução de um veículo clássico e um veículo moderno. Isto de conduzir um veículo moderno a mim não me diz nada. Nós não sentimos a direção, nós não sentimos nada, porque aquilo é tudo eletrónico. A mim não dá piada nenhuma, pelo menos estes veículos convencionais. E então na altura percebi que o motor que estava um pouco aquém do que eu pretendia. E então resolvi comprar um motor em segunda mão, da série A+, que é o motor que foi usado nos últimos Minis e também no Austin Metro. Pronto, e então este motor sim, é um motor que aguenta muito mais as mudanças, não aquece, eu posso fazer uma viagem ao Porto, posso ir a Coimbra, posso ir onde eu quiser, porque o carro tem um comportamento espetacular.
Temos conseguido dar conta das encomendas porque eu neste momento tenho mais liberdade, tenho mais tempo para me dedicar a este projeto e então ajudo o meu pai nas várias fases de produção dos brinquedos e tenho um sobrinho meu que também está a ajudar. E temos conseguido, com alguma dificuldade, mas temos conseguido ir dando conta das solicitações. É claro que quando surgem encomendas um pouco mais personalizadas, se calhar isto depois vem ali atrasar um pouco mais o processo, porque obriga-nos a parar o que estávamos a fazer e dedicar tempo a fazer essas tais encomendas personalizadas, mas de alguma forma temos conseguido e as coisas têm corrido bem agora. É claro que para dar o salto, mesmo propriamente dito, em grande escala, se calhar envolvia um processo um pouco mais automatizado, mais mão de obra, para se calhar conseguir baixar um pouco o preço e conseguir aumentar a produção. Mas é difícil porque nós estamos focados na qualidade. É um trabalho feito à mão, com muita qualidade. Uma peça é quase como se fosse uma obra de arte. E isso tem um custo. Nós, se olharmos para um carrinho, os detalhes, aquilo parece que já nasceu assim, mas não, tem ali muita mão de obra, há muitas fases e o acabamento é um fator muito importante. Tornar isto produção em grande escala, de certeza que alguns detalhes iriam ficar um pouco para trás, se calhar a qualidade não seria a mesma.